nós aprendemos e apreendemos essas coisas de formas distintas. Se eu padronizo, se eu tenho um só modelo, eu acabo excluindo uma parte considerável dos meus alunos e reproduzo desigualdades. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educo Escuta, o nosso videocast, que é um espaço de experimentações, de ideias, ideais e realizações da comunidade Educo, que tem outros 3 pilares: o Educo na escola, o Educo apresenta e o Congresso Educo, que já está com a pré-venda liberada para a edição de 2025. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Educo, entra lá no educo.com.br e você vai ter acesso às edições anteriores, com a lista de participantes e também muitos conteúdos que a gente tem produzido para te inspirar a realizar as mudanças necessárias na educação. Eu sou o Dan Filho e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de pele clara, tenho cabelos encaracolados na cor castanho escuro, os meus olhos também são castanhos, eu uso barba cheia, nesse momento estou usando um óculos de armação redonda na cor marrom, uso uma camisa de malha na cor verde escuro e tenho um colar de pedras marrons no meu pescoço. Eu estou sentado numa poltrona vermelha e de cenografia nós temos uma mesa com 2 cadeiras, uma em frente à outra. Eu ocupo o lado esquerdo da tela e o nosso convidado, a extremidade oposta, o lado direito. No fundo, dá para ver uma televisão onde está escrito Educo Escuta e atrás de mim um painel ripado de madeira com algumas setas coloridas. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Braga. Daniel é professor dos programas de pós-graduação em Educação e Formação Humana e de Educação Inclusiva da Universidade do Estado de Minas Gerais. Também é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Leciona e desenvolve pesquisas sobre avaliação e monitoramento de políticas públicas, qualidade da educação e desigualdades educacionais. Atuou na educação básica como professor, coordenador pedagógico e na gestão escolar por mais de uma década. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigada. Assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Desde já a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a toda a comunidade Educo, que esse programa, né, que essa conversa seja muito produtiva. Massa. Então, eu sou Daniel, eu sou um homem negro de pele parda, meu cabelo é bem ralinho, assim, quase na calvície, o que sobrou ele é branco, né? A barba também bem ralinha, bem branca. Eu estou vestindo uma camisa verde com uma camisa por dentro também verde. Eu tenho obesidade, eu também estou vestindo uma calça caqui, um tênis branco. Então essa é a minha audiodescrição. Massa, Daniel, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Nessa segunda temporada a gente está discutindo sobre as urgências do agora, essas temáticas que a gente entende que são necessárias de estarem presentes nas discussões, nos debates sobre educação. E a avaliação escolar é um tema que está presente sempre nas discussões sobre educação, né? Seja envolvendo professores ou gestores ou pessoas envolvidas na política pública, seja na avaliação dos alunos, seja na perspectiva da avaliação das políticas públicas, até passando pela avaliação institucional, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse para a gente como que esse tema da avaliação escolar entrou na sua vida, assim. A partir do seu percurso pessoal, também profissional, né? Como é que você foi se preparando também, se sentindo instigado para pesquisar sobre isso? Então, ótimo. Penso que a questão da avaliação hoje ela é central na educação, né? Em todas as políticas, nos debates, nas discussões. E isso entrou bem cedo na minha trajetória, né? Eu fui professor de educação básica. Quando você me apresenta, você diz que eu atuei como professor, como coordenador e na gestão. Eu fui professor da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e também da Rede Estadual de Educação, assim, em outros municípios aqui da região metropolitana, Sabará, Caeté, Ribeirão das Neves, então Santa Luzia. Então atuei em alguns espaços e a questão da educação, ela se apresentou a mim primeiro como professor, né, tanto ali na sala de aula como
nas atividades, nos exames, nos testes e nas diferentes propostas que eu fazia junto aos meus alunos, mas também aquelas avaliações que na educação a gente costuma dizer assim, as avaliações do governo, as provas externas. Como professor, eu apliquei, eu orientei, discuti junto com os meus alunos e os meus colegas esse tipo de avaliação. E na minha trajetória de formação, né, a partir das minhas formações iniciais, eu fiz graduação, né, fiz licenciatura e bacharelado em História, e aí fui professor de História durante muito tempo, e também eu fiz Pedagogia, interessado em conhecer mais sobre a educação como ciência, como campo de conhecimento, a pedagogia como uma ciência da e para a educação, e aí na minha trajetória de formação a avaliação ela acabou se tornando o meu objeto de investigação, né? Me interessou muito como que os governos, seja no âmbito municipal, estadual, federal e também em perspectiva comparada internacionalmente, tanto produziam dados a partir de avaliações sistêmicas, quanto se apropriavam desses dados, seja para elaborar políticas, seja para também adotar o que a gente vai chamar de políticas de responsabilização, né? Se uma determinada escola ou um município não alcança determinados resultados, o que isso implica para eles? Então, esse foi meu tema de interesse, e aí as minhas produções acadêmicas, científicas, artigos que eu publiquei, capítulos de livros e livros que eu tive a oportunidade de escrever, eles versam sobre isso em diálogo com outras temáticas, mas tendo a questão das políticas públicas e a avaliação das políticas públicas educacionais, e com destaque a avaliação educacional, ela acabou permeando e perpassando tudo que eu tenho produzido, as minhas disciplinas que eu ministro, seja na graduação ou na pós-graduação. E assim eu tenho então essa questão como um objeto de investigação, e também a partir do qual eu me debruço e tento pensar possibilidades para ele, né? Como utilizá-lo de uma forma mais propositiva e menos perniciosa para o professor, para os estudantes e para as escolas. Massa demais. Fico pensando que os resultados educacionais não são só educacionais, né? Assim, o desempenho do estudante, ele também tem a ver com a construção do conhecimento dele, que é fruto de uma combinação ali de subjetividades também, sim, né? Assim, não é tudo muito objetivo. Você acha que é possível a gente pensar práticas avaliativas a despeito de fatores externos? Assim, eu também queria saber quais são esses fatores, assim, que, se tiver, quais os fatores que mais impactam na aprendizagem, o seu olhar, assim, consequentemente nesse desempenho dos estudantes, tanto nas avaliações que acontecem dentro da escola, mas também que dão para a gente esse panorama da educação, né, que faz parte desse processo de avaliação das políticas públicas, da forma como a educação tem sido estabelecida, né, esses instrumentos externos. A história da educação nos aponta um pouco uma resposta para isso, né? Se a gente voltar assim, nos primórdios de quando a educação começa a ser sistematizada como campo de conhecimento, não só como prática, a educação existe desde que o ser humano existe no planeta, mas como um objeto de investigação, como algo a ser pensado sistematicamente, essa história é bem mais recente, né? A educação ela tem um passado longo, mas uma história recente. E, por exemplo, tem um livro muito clássico chamado Didática Magna, do Comênius, né? E ele vai dizer que era possível ensinar tudo a todos. Então, durante a maior parte da história da educação, a responsabilidade da aprendizagem era de quem ensinava, né? Então, eram muito comuns livros sobre ensinando as práticas, boas práticas aos professores. Ali na virada do 19 para o 20, do século 19 para o 20, a gente tem uma mudança com o surgimento das ciências humanas, a psicologia, a pedagogia, e alguns autores começam a discutir como que os alunos aprendem. Então há uma mudança de como ensinar para como os alunos aprendem. E aí a primeira metade do século 20, essa responsabilização do fracasso ou do sucesso escolar, ela de alguma maneira ela estava presa nessa dicotomia. Ou o professor não era um bom professor, e aí ele não usava as melhores técnicas, e se os alunos tinham sucesso é porque ele era um bom professor. E por outro lado, aqueles que ficavam concentrados no perfil do aluno. Então, se esse aluno não aprendeu, é porque ele é um bom aluno. E se ele não aprendeu, é porque ele é um aluno ruim ou um mau aluno.
E essas duas vertentes, seja quem ensina o problema ou seja quem aprende o problema, ela foi substituída ali na partir da segunda metade do século XX a partir de uma série de grandes pesquisas, grandes surveys que foram realizados nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e depois isso chega no Brasil um pouco mais tarde, no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas a constatação de que a aprendizagem ela não estava limitada só nessa dicotomia, quem ensina, quem aprende, mas elementos externos à própria escola, esses elementos externos, eles incidiam tão ou mais do que os elementos internos da escola. Bom, então o que algumas pesquisas começam a identificar? Que o background familiar, não é, as trajetórias e as características das famílias dessas crianças importava muito para o aprendizado. Né? Famílias que tinham um nível socioeconômico mais alto conseguiam ali construir junto aos seus filhos, desde cedo, uma predisposição para os estudos, né? Saber um pouco o que se esperava da escola, acesso a bens culturais como teatro, como museus, como as viagens, enquanto outras famílias tinham um repertório muito mais limitado. E a escola valoriza aquele repertório consagrado, aquele que tem a ver com as grandes obras, com os grandes acontecimentos. E a escola, ao cobrar e privilegiar esse tipo de saber em detrimento de outros saberes que muitas dessas famílias de classes menos privilegiadas detinham, ela acaba privilegiando um determinado grupo. E aí essas pesquisas dos anos 60 e 70, elas começam a identificar que, na verdade, a escola reproduz a sociedade. Aqueles que vêm de famílias mais populares tendem a ter uma trajetória descontínua, tendem a não ter acesso aos mais altos e elevados níveis de escolarização, enquanto aqueles que vêm de classes mais abastadas conseguem chegar. Então, as primeiras avaliações, elas começaram a identificar isso, essas avaliações que a gente chama de avaliações sistêmicas, começaram a identificar isso e perceber que era preciso ir além dessa mera dicotomia, se o professor não ensina bem ou se o aluno não aprende. É preciso pensar a escola na sua dinâmica com outras questões sociais. E isso nos traz como reflexão a necessidade dos professores e professoras também conseguirem pensar suas práticas avaliativas que levem em conta esses perfis dos estudantes, né? Porque senão a gente vai sempre culpar ou o professor ou a própria criança e não entender que a escola e os processos de aprendizagem, eles dialogam com outras dinâmicas societárias, familiares, do lugar onde se está, né, do tempo histórico que se está, e aí você acaba criando um determinado tipo de responsabilização e que não afeta, e que não enfrenta de fato as grandes questões, que são as questões educacionais. E é engraçado, né? Engraçado não, curioso, assim, pensar que às vezes a gente coloca a responsabilidade toda naquilo que acontece dentro da escola, né? Eu fico pensando que nesses últimos períodos, principalmente pós-pandemia, assim, com a pandemia e pós ela, a gente veio essa enxurrada de como que a gente pode pensar metodologias em sala de aula para aprendizado, que são importantes e a gente precisa realmente trazer isso à tona, afinal de contas a gente está passando por um processo grande de revolução, da maneira como a gente dialoga com o mundo e com as pessoas, mas a gente também não pode esquecer que existem essas outras questões que independem, que onde o professor, por exemplo, que está dentro da sala de aula, é incapaz de lidar, às vezes, com essas dinâmicas, né, com essas demandas. E aí daí que eu fico pensando da importância realmente dessas pesquisas, que é o momento onde a gente descobre, de fato, alguns elementos que às vezes não estavam sendo contados ali para poder enxergar esses fracassos ou esses sucessos, né? E por falar em pesquisa, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco, que você participou em 2022 de uma pesquisa na educação infantil, né? E que foi investigar ali um pouco da prática docente, destinou um olhar cuidadoso para avaliação, né? Acredito que tenha trago alguns resultados, assim, e eu queria saber, a partir desses resultados que você mapeou ali, quais as formas de avaliação que a gente pode usar em sala de aula para abraçar as diversas demandas dos alunos, assim, porque eu acho que isso é um ponto importante para esse professor que está nos ouvindo agora, principalmente para esse professor de educação infantil, que também é pensar, né, o que é uma avaliação em educação infantil, o que estamos avaliando. Então, que você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho. Toda essa trajetória que eu estava contando,
O próprio termo que às vezes a gente usa, fracasso escolar, ele é bastante questionado, mas ainda aparece na literatura. Ele é importante que os professores e as famílias compreendam que o background familiar, embora ele seja muito, ele contribua muito para o resultado, ele não é determinante para o resultado. Não é porque a criança vem de uma classe popular que ela não vai alcançar os níveis mais elevados, né? A gente tem muitos e muitos exemplos de como a escola tem um efeito importante e boas práticas escolares conseguem, em alguma medida, superar essas desigualdades de partida, né? E isso um pouco tem a ver com nós conseguirmos compreender que essas dinâmicas existem, que essas desigualdades de partida existem e também nos colocar, não somos nós professores que vamos resolver os problemas econômicos, não pelo menos assim imediatamente, né? Nós vamos conseguir resolver o problema da desigualdade social, do desemprego, não é bem isso, mas entendendo que esses fenômenos existem, incorporar nas nossas práticas perspectivas que nos ajudem a compreender que o público que nós atendemos, principalmente aqueles professores que vêm de escolas, que atuam em escolas públicas, mas não somente eles, fazer uma parte aqui, há uma compreensão um pouco ingênua que só por ser uma escola particular, uma escola privada, ali não existem diferenças, existem grandes diferenças, né? Então, embora a gente pense a escola pública com uma desigualdade maior, mas também dentro das instituições privadas isso acontece, né? E ao assumirmos essa postura de entendermos que existem diferenças, e essas diferenças, porque há uma diferença e há uma desigualdade. Compreender as diferenças e compreender as desigualdades me ajuda a refazer as minhas práticas para dar conta de atender essa diversidade. Essa pesquisa que nós conduzimos aqui em Belo Horizonte no final de 21 e início de 22 foi um desdobramento da política municipal de educação, né? O Plano Municipal de Educação, ele é um plano decenal, existe um plano estadual, existe um plano nacional, eles são decenais, eles duram 10 anos, e uma das metas do Plano Municipal de Educação era fazer uma avaliação da qualidade da educação infantil. Em geral, as avaliações externas, elas se dedicam aos resultados educacionais. E aí, normalmente, elas acontecem no final dos anos iniciais do ensino fundamental, que seria o 5º ano, no final dos anos finais, 9º ano, e no 3º ano do ensino médio. E aí, assim, o governo, né, os governos, eles vão ter dados para tomar decisões. A educação infantil, pela sua própria natureza, ela acabava ficando de fora de avaliações sistêmicas, né? Os alunos, as crianças, na educação infantil a gente usa menos a palavra alunos, mas as crianças, elas se desenvolvem, elas aprendem, elas são cuidadas, mas a gente não faz um teste para saber o que ela sabe e o que ela não sabe. A forma de avaliar, ela atende à especificidade desse público. Então, havia uma grande limitação em fazer esses processos. E aí a gente conduziu aqui em Belo Horizonte, 21 e 22, uma avaliação da qualidade da oferta de educação infantil no município. Nós fizemos uma visita, uma observação visitada em 400 turmas, avaliação de mais ou menos 3 horas e meia, de um dia regular de atividades, com a professora, e aqui uso no feminino porque a maioria são professoras, a professora regular daquela turma, e a gente acompanhava a infraestrutura da escola, fazia uma verificação se aquela infraestrutura era adequada, se aquele espaço garantia segurança, se ele era diverso o suficiente para enriquecer a aprendizagem daquela criança, as práticas da professora. Então era uma pesquisa bem ampla. E o que a gente identificou é que existem existe já desde o início, né, do processo de escolarização já grandes desigualdades. Em algumas escolas, as práticas eram bem elaboradas, as crianças respondiam perguntas abertas, elas tinham oportunidades de aprendizagem ligadas às brincadeiras, enquanto em outras já havia um processo muito precoce de escolarização, práticas como ficar fazendo cópia e contornos de letras, repetições de matemática, coisas que são próprias lá dos anos iniciais do ensino fundamental e que já vinham sendo incorporadas às práticas da educação infantil. Então, essa pesquisa ela acabou ajudando no sentido de gerar dados
para que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, tivesse evidências, subsídios para tomar suas próprias decisões a respeito das políticas. Em grande medida, as avaliações elas têm essa função, embora muito sejam usadas para fazer ranqueamentos, muito sejam usadas para responsabilizar professores e escolas, elas precisam voltar a ter o seu papel original resgatado, que é subsidiar tomadas de decisão, seja dos professores e professoras, da gestão escolar e das próprias secretarias municipal, estadual, Ministério da Educação, a partir de dados, de evidências, dialogada com os professores, mas que possa servir para tomar decisão, para reconstruir processos e não apenas para gerar um ranking de qual escola é melhor, qual escola é pior, né? Massa demais. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, no mundo que a gente vive, assim, que é tão múltiplo, assim, a gente precisa diversificar os instrumentos de ensino, de didática, de metodologia, mas também diversificar os modos de avaliar, assim, né? E eu acho que a educação infantil é um exemplo muito forte disso pra gente, assim, né? Porque é uma avaliação qualitativa, com muito mais peso, com muito mais força, que você consegue medir e diferenciar, talvez, com mais força os diferentes perfis que estão ali dentro de uma mesma turma, né? Quais que seriam os maiores desafios para a avaliação escolar hoje, assim? E quais os rumos, caminhos que você consegue enxergar para um futuro, assim? Eu vou retomar lá o Comênios. Eu sou historiador e historiador tem mania de ficar voltando lá atrás. Mas o Comênios, a obra dele, a Didática Magna, ela dizia que era possível ensinar tudo a todos e usando uma mesma prática ensinar qualquer coisa. Em grande medida, a nossa escola ainda tem uma herança do Comênios. Ela padroniza as mesmas aulas, os mesmos modelos de exposição, os mesmos modelos de atividade, e isso faz com que essa questão que estávamos conversando antes, né, que são os diferentes perfis de estudantes, vindos de diferentes backgrounds familiares, com diferentes interesses, com diferentes gostos, com habilidades e competências diferentes, eles encontrem uma escola fechada, padronizada, tétrica, e isso faz essa diferenciação daqueles que têm sucesso, aqueles que se adaptam, aqueles que se adaptam, talvez seja um eufemismo, aqueles que se adequam àquele modelo. E o que as pesquisas apontam é a necessidade de pensar modelos que consigam dar conta da diversidade. Práticas que sejam múltiplas, que sejam diversas, porque numa sala, né, pensando nas práticas que os professores usam, um determinado grupo de alunos ele vai se sair melhor e vai aprender mais com uma aula expositiva. Outros vão aprender mais se eles fizerem uma leitura, se eles escreverem um resumo, uma síntese. Outros vão conseguir se apropriar melhor daquele conteúdo a partir de exercícios. Ou seja, cada aluno, cada estudante tem uma forma diferente de aprender. Tem uma prática de estudos que vai ser melhor ou pior para ele. Se um professor ou uma professora sempre faz a mesma aula expositiva, o mesmo tipo de avaliação e o mesmo tipo de trabalho, aqueles que se adaptam a isso, eles vão se sair bem. E aqueles que têm um perfil diferente vão se sair mal. Ou seja, é fundamental que o professor diversifique as suas práticas, as suas formas de agir, as suas formas de ensinar, para contemplar os diferentes tipos de aluno. E na mesma medida e no mesmo caminho epistemológico, também pensar a diversidade de formas de avaliação. Porque se um professor sempre passa provas de tipo exame, teste, né, muitos de nós já viveu essa situação de abrir uma prova e falar assim, nossa, me deu um branco, esqueci tudo. E aquela pessoa poderia se dar muito bem se ele fosse apresentar oralmente. Ele poderia ser muito bem, apresentar assim que ele conseguiu aprender aquele conteúdo, se ele fosse fazer uma composição, uma redação. Outros vão se dar muito bem se eles teatralizarem aquilo. E aí o professor, a professora vão conseguir perceber se aquele determinado conteúdo foi alcançado, se a habilidade ou competência esperada para aquela etapa foi alcançada, sem precisar se limitar a um determinado modelo. Porque já que os alunos são múltiplos e diversos, e também os conteúdos são muito diferentes, né?
Se um professor de história, um professor de geografia, ele for dar um mesmo modelo de avaliação que um professor de matemática, são campos do conhecimento distintos. Nós aprendemos e apreendemos essas coisas de formas distintas. Se eu padronizo, se eu tenho um só modelo, eu acabo excluindo uma parte considerável dos meus alunos e reproduzo desigualdades. Já que dissemos que os alunos chegam com backgrounds familiares diferentes, eu preciso também pensar práticas que possibilitem àqueles que não tiveram acesso a determinados bens culturais que a escola possa proporcionar. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de alunos que nunca teve oportunidade, por conta das suas famílias, por conta de renda, enfim, de ir a um museu, ir a um teatro, se eu como professor organizo uma excursão a um museu, a um teatro, ou levo as crianças a um cinema, consigo fazer uma viagem a uma cidade histórica, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, estamos falando com gente do Brasil todo, mas aqui nós temos no entorno de Belo Horizonte muitas cidades históricas. Se eu consigo levar os meus alunos e fazer uma aula sobre isso, que eles consigam produzir conhecimento sobre isso, eu estou conseguindo, de alguma maneira, superar uma limitação que vem de fora da escola, né? Se isso serve para pensar a prática, também deveria servir para pensar a avaliação. É claro que pensar a avaliação em larga escala é diferente de pensar a avaliação na escola. O professor tem um tipo de avaliação, que a gente chama de avaliação escolar. A instituição escolar tem um outro tipo de avaliação, que é a avaliação institucional. E nós temos aquelas que são sistêmicas. Vivemos um país com milhões de estudantes. Então, para também dar conta de uma complexidade tão grande, tanto geográfica quanto em número de estudantes, algumas avaliações acabam sendo mais adequadas, né? Então, a gente não pode simplesmente descartar as avaliações externas, elas têm a sua importância. O que não pode acontecer é elas tomarem o centro do processo educacional. A sua vida social, a escola tem outras funções. As avaliações externas refletem um pouco essas funções, mas elas não podem tomar o lugar central da educação, né? É engraçado que enquanto você dizia aí, eu fiquei lembrando do meu processo assim, de estudo, de conhecimento, que hoje eu tenho consciência disso, mas no período que estava dentro da escola, não, que eu me comporto muito melhor pela oralidade, pela construção com o tempo de uma narrativa, né? Acho que isso talvez tenha me encaminhado para estudar arte, assim, né? E construir esse lugar. Mas nos instrumentos de avaliação de prova objetiva, isso sempre me colocava num lugar de muita tensão e, ao mesmo tempo, de dúvida, né? De colocar em xeque se eu realmente tinha aprendido, se eu realmente tinha me dedicado. E aí isso me desestruturava, né? Ao passo de que eu tinha colegas ali que para eles era muito tranquilo, mas, por exemplo, organizar um trabalho ou participar de um seminário era muito complexo, assim, né? A escola tem como função também preparar diferentes habilidades, né? Então, é parte da função da escola desenvolver junto aos alunos boas práticas de oralidade, postura corporal, movimento sinestésico, raciocínio lógico-matemático, uma boa redação, fazer testes. Isso também faz parte do processo. O problema é que, em grande medida, isso acabou se tornando a centralidade. Olha, se reflete um pouco nisso que você estava chamando de pensar as necessidades do agora e do futuro, né? Pensar, por exemplo, uma escola que dedica parte considerável do seu currículo e do seu tempo a preparar os alunos para um exame, como o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso faz com que a educação perca potência na vida do sujeito. Ela poderia desenvolver nele uma série de habilidades, competências sociais, emocionais, cognitivas, e que às vezes elas são secundarizadas em prol de uma boa nota no Enem. Embora seja importante a nota no Enem, porque ali ele vai poder caminhar para outros tipos de formação, mas a escola da educação básica não tem essa função, né? Ela tem como outras funções. É o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho, e isso envolve outros elementos. Então, a avaliação, ela precisa cooperar para isso. Ela não é o objeto último, ela não é o fim último da escola, mas ela coopera para que a escola, os seus profissionais
e a sua comunidade, né, pensando aqui não só os professores, mas também coordenadores pedagógicos, o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, que todos são trabalhadores em educação e cooperam para a formação, né? Tem um ditado africano, né, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E a escola também, pensando nessa perspectiva, todos eles são importantes. Desde quem abre a porta, desde quem faz a limpeza da sala, desde quem faz a merenda, todos são trabalhadores em educação e cooperam para isso. Ora, se todos são importantes, por que a avaliação acaba ocupando um lugar tão central? Ela é importante, ela é uma parte importante do processo, mas ela precisa estar junto das outras partes, né, para dar conta desse fenômeno tão complexo que é a educação. Massa demais. Daniel, nosso tempo passou assim, ó, voando. Eu quero te agradecer a participação aqui hoje com a gente. Valeu demais a contribuição para a gente repensar os caminhos nas práticas e como a gente avalia essas práticas, tanto do outro quanto nossa, quanto do poder público, né, que também é importante nisso. A gente fica por aqui. Se você ainda não faz parte da comunidade Educo, entra lá no educo.com.br e vem conhecer as nossas dinâmicas, acompanhe os outros episódios e até a próxima. Tchau, tchau.